Olha, são 8 desfalques, sim. Mas é o que a gente vem conversando durante a semana. Sábado, às 4 da tarde, o Goiás vai entrar em campo com o melhor que ele tem disponível. Então, a gente não se preocupa com os desfalques, como Tadeu foi desfalque, eu fui desfalque, muitos outros foram desfalques, e o Goiás entrou em campo com o seu melhor. Então, tenho certeza que o professor Mancini vai montar a melhor equipe para entrar no jogo sábado, para a gente, se Deus permitir, buscar a vitória. Então, são jogadores que estão fora. A gente, claro que não quer que ninguém fique fora, mas infelizmente aconteceu e a gente está se preparando bem para entrar com o melhor que o Goiás tem para o jogo de sábado. Messias, no segundo turno, o Goiás teve uma queda até do aproveitamento. O primeiro turno foi mais de 60%, o segundo turno está 38%. Até por essa queda do aproveitamento, a diferença para o quinto colocado deu uma diminuída, a questão da liderança também. Vocês estão encarando esse jogo contra o Paysandu como uma obrigação de vencer, até pelos últimos tropeços, né? São, acho que, 1 ponto dos últimos 9 disputados. É dessa forma que está sendo encarado aqui no Goiás, como uma obrigação de vencer esse jogo contra o Paysandu? Olha, eu vou responder de trás para frente. Fala primeiro essa questão da obrigação. Jogar no Goiás é a obrigação de ganhar sempre. A gente tem a obrigação por vestir essa camisa tão pesada, tão respeitada. Então, um jogador que joga aqui tem que saber: poxa, eu estou jogando no Goiás, eu sou obrigado a ganhar sempre. Claro que o futebol é imprevisível, às vezes a gente não consegue vencer, infelizmente, mas a obrigação é vencer sempre. E a gente fica relativamente triste, claro, pelo aproveitamento ser menor do que no primeiro turno, que a gente trabalha sempre para melhorar o aproveitamento, mas a gente sabe que a competição é uma competição muito difícil. O segundo turno, tanto da Série A, Série B, qualquer competição, é sempre mais difícil, porque os adversários já se conhecem, os adversários se reforçam, como nós se reforçamos também. Então, normalmente, o segundo turno é mais difícil. Mas claro que a gente quer sempre manter o aproveitamento muito bom, e a gente vai lutar jogo após jogo, treino após treino, para melhorar esse aproveitamento. Se Deus quiser, no fim da temporada, tá com um aproveitamento muito bom e conseguir o acesso. Messias, bom dia. Vitor, do Globo Esporte. O Goiás, a gente estava até comentando aqui, vem passando por um período de instabilidade e as coisas... Porque a gente via o time assim antes como aquele que a gente chama de sorte de campeão, né? Tudo dava certo e tal, de repente as coisas não estão mais no mesmo clima. Você já passou por uma situação assim, de uma instabilidade que parece que é um clima que ronda, assim, uma energia negativa talvez? Estou falando de espiritualidade não, estou falando mais de que, sei lá, às vezes a bola, chutava, a bola entrava, agora não está dando certo mais. E como que faz para superar isso? Olha, eu já passei por situações parecidas com essa, de instabilidades, e é totalmente normal isso numa competição tão longa quanto é o Campeonato Brasileiro. Se você parar para analisar, todas as equipes oscilaram, tiveram essa estabilidade. Então a gente, se Deus quiser, eu vou usar até esse termo, a gente passou por essa estabilidade. Espero que essa estabilidade tenha acabado no jogo do Curitiba, onde foi o jogo que demonstramos nossa verdadeira identidade, um time aguerrido, um time que luta sempre, vai lutar sempre. Então, a gente admite que a gente esteve num momento instável, mas que esse momento ficou para trás. Agora é olhar para frente, seguir focado no nosso objetivo, que é o acesso, e dizer que isso acontece no futebol, essa instabilidade, essa oscilação acontece, mas ela não pode se normalizar. Então a gente em nenhum momento normalizou essa instabilidade. A gente teve várias conversas, várias cobranças dentro do próprio grupo, para que a gente voltasse, e em nome de Jesus, se Deus quiser, a gente voltou a ser um time consistente, sólido, para buscar os nossos objetivos. E a pergunta que você me fez em relação ao que fazer, como fazer para sair dessa estabilidade, é o que a gente fez. Continuar trabalhando firme, continuar lutando, com o apoio do nosso torcedor. A gente, graças a Deus, saiu dessa situação e, se Deus quiser, até o fim do campeonato não vai voltar mais para essa situação. E qual é a diferença, por exemplo, de se enfrentar o líder, última rodada, para agora você pegar um time que está desesperado, assim, jogando a vida assim, a cada rodada, porque
o rebaixamento é um negócio que desespera, né? Os caras devem estar sendo pressionados pela torcida, o negócio não está fácil. Olha, eu vou te falar que a dificuldade é a mesma para maior, para mais. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é uma competição muito parelho, muito igual, as equipes são todas muito qualificadas. O que diferencia, às vezes, uma equipe da outra é a confiança. Você jogar contra um time que está na parte de cima da tabela, um time que está na parte de baixo da tabela, essa questão da confiança, ela muda. Mas a dificuldade é a mesma, vai ser um jogo muito difícil, a gente tem que ter ciência disso, que vai ser um jogo dificílimo, que a gente tem que entrar muito concentrado. Igual ou mais entramos contra o Curitiba. Então, é se manter focado, é se manter atento, sabendo das dificuldades que o jogo proporcionará, que na equipe do Paysandu tem atletas de muita qualidade, então a gente não pode dar bobeira em nenhum momento para sair vitorioso. Então, a dificuldade existe, muito grande, e espero que a gente esteja concentrado, a gente vai estar concentrado, se Deus quiser, para sair de lá vitorioso e dar alegria ao nosso torcedor. E aí, Messias, tudo bem? Bom dia, Irene Silva do Globo Esporte. Aproveitando que você está aqui com a gente, queria perguntar um pouco sobre esse momento que o sistema defensivo do Goiás vive, né? Sabe que um dos pontos fortes do Goiás no primeiro turno foi o sistema defensivo, né? Todo mundo ali se dando muito bem, entrosamento, tudo, uma das melhores defesas do campeonato. E vem passando por uma certa instabilidade, por conta de desfalques e tudo mais. Queria que você, como um jogador experiente ali, um dos capitães, analisasse esse momento defensivo do Goiás, porque tá tendo muita troca também, né, cara? Um jogo tem um jogador suspenso, outro lesionado. Isso atrapalha um pouco por conta ali do entrosamento e tudo mais? Olha, falar do sistema defensivo é a minha área onde eu atuo. Fico muito triste por estar tomando gols nos jogos passados. Como eu acabei de responder um amigo, essa instabilidade passou. O Goiás sempre foi um time sólido defensivamente, e a partir do jogo contra o Curitiba eu creio que voltamos a ser uma equipe sólida. Então, eu não vou olhar para trás, quero olhar a partir do jogo do Curitiba, para frente. Voltamos a ser uma equipe sólida, e vou falar nesse termo mesmo, voltamos a ser uma equipe sólida, não é voltaremos. Voltamos a ser uma equipe sólida, e espero que continuemos assim até o fim da competição. Infelizmente, como eu falei, ocorrem oscilações, infelizmente ocorreu no setor defensivo, como ocorre no meio de campo, no ataque, mas como estamos falando do setor defensivo, vamos focar nele. Ocorrem oscilações, o Goiás passou por ela e agora conseguimos sair dela, graças a Deus. Agora é focar em manter um bom trabalho, continuar sendo uma defesa sólida, consistente, porque, como muitos dizem, quando você não toma gol, você está muito mais perto da vitória. Então, espero que a gente continue não tomando gols, para que a gente seja mais perto da vitória e mais perto dos objetivos do clube e do nosso torcedor também. Messias, coincidência ou não, os 2 jogos que o Goiás perdeu aí em casa para times que estavam lá embaixo na tabela. O Atlético lá no começo e o Botafogo agora, e vai jogar contra o Lanterna. Pode ser por uma característica, de repente vai um pouco mais para frente, abre ali, e serviu alguma coisa dessas partidas de times que estavam lá atrás para esse jogo contra o Paysandu nesse próximo sábado? Olha, mais uma vez vou responder de trás para frente. Eu acho que serviu muito esses jogos passados para esse próximo jogo que a gente tem que tirar como lição. A gente tem que aprender com as vitórias, mas também tem que aprender com as derrotas. Então a gente teve muitos aprendizados, vamos tomar os devidos cuidados. E por jogar em casa, sim, a gente tem que se expor mais. O nosso torcedor, que é um time que propõe o jogo, dentro de casa principalmente, a gente tem que propor o jogo, então a gente tem que se expor mais, e acaba, esses últimos jogos, acabou sendo surpreendido por algum contra-ataque, alguma bola longa, que os times normalmente que vêm jogar aqui, jogam com a linha baixa para explorar esse tipo de jogada. E é normal. Então a gente aprendeu com os erros que cometemos nos jogos passados, que perdemos dentro de casa, esperamos não cometê-los novamente, e sabemos a dificuldade do jogo, sabemos que vai ser um jogo nesse perfil, que nós teremos que propor o jogo, mas tomaremos os devidos cuidados para sair vitorioso dessa vez, se Deus quiser. Você dizia o seguinte, todo time já conhece, né, os outros agora e o Paysandu Goiás jogou muito, né, nesses últimos tempos. O que você pode dizer desse adversário, e se esse fato do Paysandu estar desesperado dá para explorar nessa partida para o Goiás sair com uma vitória? Olha,
A dificuldade, como eu respondi aqui também, a dificuldade ela é gigantesca. É uma equipe qualificada, está passando por um momento complicado, mas é uma equipe que tem muitos jogadores de qualidade. Esse ano jogamos várias vezes contra eles. Então, eles nos conhecem, nós conhecemos eles também. Então, é entrar focado, é entrar ligado em cada detalhe, porque a gente sabe que no esporte de alto rendimento o detalhe faz a diferença. Então, que a gente esteja atento nos mínimos detalhes para sair vitorioso. Eles estão na parte de baixo da tabela, mas isso não muda em nada a dificuldade do jogo. Vai ser um jogo muito difícil, é uma equipe qualificada, mas como eu sempre gosto de tocar nesse assunto, o Goiás é uma equipe muito qualificada, uma equipe com a camisa muito pesada. Então, não importa se é o lanterna, se é o líder, nós temos que entrar com a mentalidade de vencer. Porque para jogar no Goiás você tem que ter essa mentalidade vencedora. Então, jogando contra o Paysandu, jogando contra qualquer outra equipe, o Goiás tem que entrar para vencer e esperamos fazer isso no próximo sábado, se Deus quiser.